a prisão do influenciador conhecido como Buzeira, que tem mais de 15 milhões de seguidores, tá, pessoal? A gente, aliás, já falou dele aqui algumas vezes, em outros contextos, né, David Tarso? Ele é o mesmo que pegou o relógio de luxo dos convidados na brincadeira da gravata no casamento milionário. Vamos refrescar a memória de quem lembra desse sujeito, dessa figura, e contextualizar, obviamente, o que ele está envolvido dessa vez. Exatamente, Marinho. A gente já falou sobre ele e voltamos a falar porque a justiça manteve a prisão, então, desse influenciador, né, que a suspeita é de que ele esteja envolvido em um esquema de tráfico de drogas, tráfico internacional. A operação com o nome de Narcobet está mirando esse esquema milionário que envolve lavagem de dinheiro ligado ao tráfico internacional, então, de drogas. E conforme as atualizações da Polícia Federal, a lavagem era feita por meio de apostas irregulares nas bets. A Justiça autorizou o bloqueio de carros de luxo, joias, relógios, jet skis e dólares que totalizaram aí 630 milhões de reais. Entre os carros importados, tem uma McLaren modelo LT Spider, ano 2022, que custa mais de 5 milhões de reais. Além do influenciador Bruno Alexander Souza Silva, que é o nome oficial do Buzeira, né? O empresário Rodrigo Morgado, que ficou conhecido por sortear um carro em uma festa da empresa e depois tomar o veículo da funcionária sorteada, também foi preso. A gente mostrou esse caso aqui no Morning Show. No total foram cumpridos 11 pedidos de prisão e 19 de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Buzeira, que tem 15 milhões de seguidores então no Instagram, influenciava dessa forma, começou também fazendo essas rifas, né? E agora sendo alvo da operação. É impressionante, acho que pelo andar da carruagem, a cada mega operação da Polícia Federal parece que tem algum influenciador metido no meio. Daqui a pouco, pelo andar da carruagem, Mano Ferreira, acho que já podemos inaugurar a nova categoria Criminal Influencer daqui a pouquinho, porque realmente parece que cada vez mais essa péssima influência vai sendo oferecida por esses produtores de conteúdo que acabam, enfim, engabelando, né, influenciando milhões e milhões de brasileiros que tem pouca referência no dia a dia. Belas carruagens, né? McLaren. Belíssimas carruagens. Pois é. Mas é impressionante, porque juntam elementos da sociedade brasileira hoje de forma muito impressionante, né? A sociedade do espetáculo, então, os influenciadores vivendo uma vida impossível, uma vida que é desejada por muitas pessoas, mas que a gente sabe acaba sendo muitas vezes muito difícil de ser sustentada por vias honestas, e aí esse fenômeno se encontra com o dinheiro sujo do crime organizado. Eu queria também chamar a atenção, Marinho, para o fato de que operações como essa se tornam possíveis também graças ao trabalho do COAF, o trabalho de identificação de movimentações suspeitas que é feito pelo órgão de controle de movimentações financeiras ligado à Receita Federal. E é muito importante que haja esse tipo de fiscalização, porque quando você tem um determinado tipo de tendência de mercado num setor e tem uma outra empresa que destoa completamente da prática daquele setor, movimentando recursos de forma muito diferente do padrão daquele mercado, você pode acender o alerta amarelo para ampliar uma investigação. Foi exatamente o que aconteceu. A partir da identificação de uma movimentação financeira, a gente precisa da integração com a Polícia Federal, com o Ministério Público, para averiguar se aquela movimentação financeira, na verdade, acaba ocultando um crime, como parece ser o caso. E, como o Mano brilhantemente colocou, é uma espécie de combo, mescla tóxica do que reflete muito bem a doença que está cometendo o Brasil. Então, rifas online, bets à torta e à direita, essas péssimas influências, influenciadores aí. Enfim, e tem que exaltar, claro, a Polícia Federal pelo trabalho. Foi uma operação transnacional, diversos países, inclusive. Não é todo dia que vem uma operação desse porte, com esses montantes colossais que a gente está mencionando aqui. Eu vou com o David Tarso aqui, complementando com o comentário da nossa audiência que está frenética, acompanhando aqui o Morning Show, ao vivaço, inclusive. Compartilhem sem moderação, deixem o joinha quem está nos acompanhando pelo YouTube, que assim a nossa transmissão chega mais longe e vocês cada vez mais bem informados e entretidos. David. A Rê Sabino aqui está no chat, né, no YouTube, ela está indignada que a gente chama esses desgraçados, segundo ela, de influenciadores. Maus influenciadores. Influenciadores são
pastores, padres. Inclusive a gente vai falar de um padre aí que não foi tão influenciador assim não. Mas parem de usar esse termo para bandidos desocupados. Mas fato é que essas pessoas têm milhões de seguidores nas redes sociais e sim, infelizmente Agora, conseguem... essas subcelebridades, né, erguidas a status de herói, transitando numa linha quase invisível entre a legalidade e o crime cada vez mais. Guilherme Sugimori, seu destaque. Bom, na verdade essa operação ela é um desdobramento de outra operação, né? Uma operação contra narcotráfico que focava em tráfico marítimo por meio de barcos. É comum que essas operações se desdobrem. Eles identificam o crime, os criminosos e seguem a investigação com o que eles encontram lá. E essa aí foi focada, na verdade, no contador, em quem operacionalizava a construção, a organização das empresas que giravam em torno desse influenciador. Isso é algo normal. Ele se identificava nas redes, se eu não me engano, como um especialista em minimizar o pagamento de impostos, né? Sim. Isso é uma operação normal, legítima quando é feita dentro das regras, porque o sistema tributário é muito complexo. Então as pessoas estudam para criar holdings, para criar empresas, para trabalhar com formatos de declaração onde eles não pagam mais impostos do que deveriam. Mas aí é muito comum que a gente encontre esse tipo de situação, onde esses métodos para não pagar os impostos acabem fugindo da lei e transgredindo aí os limites e usam empresas falsas. Essa é a alegação da polícia nessa operação, que haveria empresas falsas, laranjas, holdings, bets, que na verdade eram usadas para lavar dinheiro. Então só fazer as empresas falsas já é crime, mas é considerado um crime meio leve, né? Falsidade ideológica, não pagar um tributo. O problema aqui é a origem do dinheiro. Ele viria supostamente de narcotráfico. E aí você usa esse sistema todo para lavar, dar uma aparência de licitude a tudo isso. O que a investigação deve focar agora e até o seu final? Em verificar se os envolvidos tinham ciência, conhecimento dessa origem ilícita. Isso é essencial para você dizer que ele cometeu lavagem. Então eles vão tentar provar que eles sabiam. E os contadores, como o Mano muito bem apontou, eles têm a obrigação de conhecer o cliente. Eles estão na lista ali de empresas na lei de lavagem de dinheiro que são obrigados a ter políticas de know your client para evitar esse tipo de crime. Ele tem que falar, de onde vem, como é, o que ele atua, isso aqui é natural para a operação dele, e aí fica mais difícil para esses profissionais dizerem, eu não sabia, porque eles tinham a obrigação de saber, né? A gente tem até uma figura que chama cegueira deliberada, que ele não pode se obrigar a não saber, fazer força para não ver, porque aí ele é punido da mesma forma, porque ele deveria saber e está fingindo que não sabe. É aqui que mora o perigo, né, Jess? O crime talvez virando aspiração para vários adolescentes brasileiros mas tem até uma carga simbólica altíssima. A forma com a qual a PF quebrou na canela esse mega esquema criminoso, até para servir de o que você sempre diz, né, o efeito dissuasório, mostrar que talvez não compensa tanto enveredar por esse caminho, né? Não, excelente, André. E eu acho que esse é um grande problema, né? O Brasil e vários outros países do mundo têm, muitas vezes, uma bandidolatria, que é essa romantização do bandido, do cara que joga contra as leis, que faz o errado e vence. Então, existe muito disso e isso é um problema para uma geração. Quando a gente está olhando para os influenciadores, e, obviamente, existem influenciadores maravilhosos, aos quais eu não me refiro aqui, mas existem muitos que ganham dinheiro. Ninguém entende como, vivem um padrão de vida, ninguém entende de onde vem esse dinheiro e vários deles que nós já tratamos aqui são pessoas que hoje estão sendo investigadas, estão passando por situações de investigação da Polícia Federal, da Polícia Civil, da Polícia Militar, de todas as polícias, por algum tipo de operação, por algo que pode ser de esquema de tráfico, como nesse caso, organização criminosa, até mesmo casos relativos ali, o que a gente viu no momento dos jogos de azar, das bets. Então, é muito complicado. E, ao mesmo tempo, nas redes sociais, crianças, adolescentes consomem esse estilo, esse padrão de vida, esse conteúdo. Por isso que é muito importante que os pais, eles estejam atentos. Não é porque o seu filho está dentro da sua casa, no seu sofá, com o celular na mão, que ele está seguro. Ao contrário, é importante que você acompanhe o tipo de conteúdo que ele está seguindo e quem está sendo inspiração na vida dele. Como o saudoso Ricardo Boechat falava com todos vocês pela manhã aqui na rádio, ele dizia, né, o crime sempre gostou de holofote. A diferença é que dessa vez o holofote está aqui na palma da nossa mão. E, claro, é importante a gente lembrar isso, né? Até porque
É bom que a gente veja esse pilantra do Buzeira rodando por esse envolvimento horroroso, né, asqueroso, com o tráfico internacional de drogas, lavando dinheiro de cocaína, de gangues internacionais, no Porto de Santos, enfim, merecido destino e que a punição seja exemplar. Acho que todo mundo está na mesma página, né?